E o inciso 1A. Ok. Então vamos lá. O primeiro, homicídio, é crime contra a vida? Sim. Está na redação nova, crime contra a vida? Sim ou não? Exame genético. O segundo, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, dolosa, é isso? É crime contra a vida? É crime contra a integridade física, não é isso? Vamos lá. Violência contra a pessoa. Tá aqui? Tá aqui. Então tá valendo. Terceiro, roubo. Roubo é crime praticado com violência grave contra a pessoa? Não. O roubo é um crime praticado só com violência, não com violência grave. Roubo é um crime contra a vida? Não, é um crime contra patrimônio. Roubo é um crime contra a liberdade sexual? Não. É um crime sexual? Não. Então, o cara que roubou, de acordo com o artigo 9º-A, redação nova da LEP, ele não será obrigado a se submeter ao teste de DNA para banco de dados de perfil genético. Você percebeu isso? Professor, então vamos lá. Para a minha prova, eu preciso decorar todos os crimes hediondos? Não. Não precisa. É claro que esta lei está no edital, você vai estudar, mas sem se preocupar em decorar. Você vai entender. Tudo bem? Fala. Sim. Só que eu tenho que pescar eles de lá e botar aqui. Se encaixar aqui, DNA. Ele não vai passar. Mas entendeu isso? Olha só. Não é que os crimes hediondos não entram mais no DNA. Não é isso. É que a LEP, ela fez uma reclassificação de categorias que o legislador achou mais interessante. Então vamos lá. Eu quero saber se um crime hediondo é passível do exame de DNA para banco de dados de perfil genético. É simples. Júlia, me dê aí qualquer inciso do artigo 1º, qualquer crime hediondo. Me dê um aí qualquer. Extorsão mediante sequestro é um crime hediondo. Ok. É doloso? É doloso. É um crime praticado com grave violência contra a pessoa? Não, é com violência. É um crime contra a vida? É? Não, é um crime contra a liberdade. E não é um crime sexual. Tudo bem? Agora, pode falar. Mas a resposta é não, mas pode falar. Estupro de vulnerável está aqui, ó, crime sexual contra vulnerável. Estupro é um crime sexual, não é um crime contra a vida. Sim, porque crime sexual contra vulnerável. Entendeu? O que eu quero que você deixe bem claro é o seguinte: não vai ter nenhuma questão na sua prova te perguntando o seguinte: Lindão, o inciso 5 do artigo 1º da Lei 8.072 é passível do exame de DNA ou não? Não vai ter isso. A prova não vai te perguntar quais são os crimes hediondos que estão sujeitos ao exame de DNA. Não vai fazer isso. Porque você vai ter que fazer isso que eu estou fazendo aqui, comparar. O que ela vai te perguntar é o seguinte: vem cá, crime contra o patrimônio é passível do exame de DNA? Aí você vai pensar, pô, crime contra o patrimônio, o que eu tenho lá? Crime grave contra a pessoa, crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual e crime sexual contra vulnerável. Pô, então roubo é patrimônio e patrimônio não tem. É assim que vai cair. Tá claro isso? Foi? Ficou bem mais simples. Ficou muito mais simples. Por que ficou muito mais simples? Porque a redação antiga, quando ela diz
que todos os crimes hediondos serão passíveis do exame de DNA? Alguém aqui decorou todos os crimes hediondos? Ficou bem mais simples. Tudo bem? Beleza? Ok. Aí vamos lá. Eu estou ainda no artigo 9º, redação nova. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Por ocasião de quê? Por ocasião de quê? Do ingresso no estabelecimento prisional. O cara entrou no estabelecimento prisional, ele tem, com esses crimes, ele tem que se submeter ao exame. Mas o STJ já tem uma decisão, e é uma decisão muito acertada, dizendo o seguinte, olha, como essa lei é de 2019, como essa alteração é de 2019, aqueles que já estavam no sistema e não se submeteram, se submeterão. Fala, quer falar? Aí vamos lá, o que está escrito aí? Serão submetidos obrigatoriamente. Novamente, obrigatório não é o quê? Hã? Obrigatório não é forçado. Ninguém vai agarrar o cara à força e vai dizer, ó, vou tirar teu sangue aqui para fazer o exame de DNA. Vou tirar teu cabelo aqui para fazer o exame. Não vai fazer isso. Mas é obrigatório. Se ele não quiser se submeter, falta grave. Mas, professor, por que alguém não se... Agora que eu vi que eu estou fora da câmera, né? Chega mais para cá um pouquinho. Não estou acostumado com televisão. Então... Professor, por que alguém não se submeteria ao exame de DNA? É porque algumas pessoas acham que o DNA pode ser usado para descobrir outras coisas. E não pode. A gente vai ver agora que não pode. Tudo bem? Então vamos lá. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Gente, vamos lá. É natural que uma mulher que seja estuprada faça o tratamento preventivo da AIDS. Não é natural isso? A pessoa vai ser encaminhada à Fiocruz, a Fiocruz vai passar um coquetel para ela vai ficar um mês tomando aquilo. Mas, se por acaso prenderem o estuprador, não é muito mais tranquilo fazer o exame como vai ter que fazer nele, porque é um crime contra a liberdade sexual, e já averigua se ele tem ou não tem o HIV. Já não deixa essa mulher mais tranquila? Então é viável. Mas tem coisa que eu não posso fazer e nós vamos saber qual. Vamos lá. A regulamentação deverá constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Vou te chamar a atenção para duas palavras: regulamento e regulamentação. O que acontece? A LEP disse que tem que fazer o exame, mas ela disse como? Não. Esse como é um regulamento, e esse regulamento será um decreto emitido pelo Poder Executivo. O Poder Executivo emitirá um decreto regulamentando como, em quais circunstâncias e de que forma será feito esse exame de DNA. Está claro isso? Professor, mas aqui está falando técnica indolor. Eles vão dar o jeito deles. Por quê? Para alguns, uma coisa é indolor e para outros
Vocês já viram aí esses vídeos do YouTube, do Facebook que aparece? O cara marombadão, fortão, foi pra academia, só malhou o braço, botou uma camisetinha de uma criança de 2 anos, chegou igual o Batoré para tomar vacina, e chega lá, a mulher vai aplicar a injeção no braço, o malandro desmaia. Já viram isso? Já viu isso? Desmaia. E aí? Que vergonha. Essa técnica é indolor? Para ele, não. Vai que tem um preso com fobia de agulha, o cara desmaia. Eu não sei como eles vão fazer, mas quem é que vai dizer? O decreto. Tá claro isso? Foi? A regulamentação deverá constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. A autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Aqui, muito cuidado. O banco de dados existe, o perfil genético existe. Mas o delegado, ele não tem acesso livre a isso. O delegado, ele tem que fazer o quê? Requerer ao juiz. Imagine, por exemplo, que há várias mulheres prestando queixa de estupro num período de tempo. Mulher que presta queixa de estupro, imediatamente é enviada ao IML. Tem que fazer todos os exames. E ali vai ser, inclusive, retirado o DNA se o agressor tiver deixado o DNA. Tempos depois, eles prendem um cara e um estuprador em flagrante. É razoável, naquela região, é razoável que se faça o exame de DNA nele? Sim ou não? Claro que é. Mas o delegado pode pedir do banco de dados, vem cá, manda aí os dados desse malandro aí. Pode? Não. Tem que requerer ao juiz. O juiz tem que autorizar. Senão não rola. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados, constante nos bancos de dados de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Então, o cara sofreu o exame de DNA. Ele pode requerer esses documentos. Porque durante o processo penal, né, durante a instrução processual, durante o exercício da defesa, a defesa pode usar aí muitas coisas para inocentar o cara.